Cortiço, substantivo masculino, sentido, figuradamente. Casa que serve de habitação coletiva para a população pobre, casa de cômodos, cabeça de porco. Cortiço, palavra pejorativa, significado de lugar insalubre. Cortiço, local onde habitavam as pessoas promíscuas e faveladas. Cortiço, a escória de uma sociedade perfeita. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e ocupou a cadeira 4. Era filho de um vice-cônsul português, nascido em 14 de abril de 1857, no Maranhão, especificamente em São Luís, e faleceu em 21 de janeiro de 1913, em Buenos Aires, na Argentina. Trabalhou como caixeiro e guarda-livros. Desde cedo ele revelou grande interesse pelo desenho e pela pintura, o que certamente contribuiu na aquisição de sua técnica, que empregou mais tarde ao caracterizar os personagens de seus romances. Em 1836, ele foi para o Rio de Janeiro e matriculou-se na Imperial Academia de Belas Artes. Devido à morte de seu pai, retornou a São Luís para cuidar da família. Ali ele começou a sua carreira de escritor. Publicou em 1869 o romance Uma Lágrima de Mulher. Ajudou também a lançar e colaborar com o jornal O Pensador, que defendia a abolição da escravatura. Com o lançamento de O Mulato, foi um romance que causou um grande escândalo para a época, pela crua linguagem naturalista e pelo assunto tratado, o preconceito racial, foi bem recebido na corte, portanto. Como exemplo de naturalismo, e Aloysio assim pôde retornar para o Rio de Janeiro, decidindo ganhar a vida como escritor. No Rio de Janeiro, para poder assegurar o seu sustento, Aloysio publicou em alguns folhetins e depois surgiu uma preocupação no universo de Aloysio: a observação e análise dos agrupamentos humanos, a degradação das casas de pensão e a exploração dos imigrantes. Dessa preocupação resultaram duas das suas melhores obras, Casas de Pensão e O Cortiço. Em 1895, ingressou na diplomacia, assim praticamente cessando sua atividade literária. Passou a viver na companhia de Dona Pastora Alúquias com seus dois filhos adotivos. Em 1910, foi nomeado cônsul de primeira classe, infelizmente falecendo aos 56 anos de idade em Buenos Aires em 1913. O Cortiço é um romance naturalista do nosso autor citado Aloísio Azevedo, que nele o autor abomina as horríveis condições de certos moradores de um cortiço carioca, no final do século XIX. Publicado sua primeira edição pela editora B.L. Garnier em 1890 com 354 páginas, ele possuiu uma boa recepção da crítica, puxando o holofote de escritores como Machado de Assis. Tendo em si a influência do romance La Sommière do francês Émile Zola, tanto agora Zola como juntamente Aloysio mostram seus princípios teóricos de que a degradação é causada pelas misturas de raças, sendo muitas vezes o cortiço durante a obra comparado a uma floresta. A obra, que tem grande peso no naturalismo, movimento artístico e literário que se caracterizou por retratar os instintos animais de cada um, sendo ele sexual ou de sobrevivência. Estando a serviço de um argumento, Aloysio, nesta literatura, propõe-se a mostrar que misturas de raças em um só lugar desemboca a promiscuidade sexual, moral e degradação humana, empregando os preconceitos do naturalismo. Assim é de se imaginar que o conto não trate a realidade de forma romântica, mas sim a apresenta a animalização de seus personagens. O Cortiço também se caracterizou por ser um dos primeiros romances brasileiros a apresentar homossexualidade, mas os dois casos, tanto mostrados no livro, não são sustentados por ser tratado o desejo como parte do instinto animal degenerado. O Cortiço narra a saga de João Romão. Ele busca enriquecer e acumular capital, explorando seus empregados e até furtando para conseguir atingir seus objetivos. João Romão é dono do cortiço
da taverna e da pedreira. Sua amante, Bertoleza, o ajuda trabalhando sem descansar. Também tem a figura de Miranda, outro comerciante bem estabelecido. Miranda e João Romão criam então uma disputa acirrada por uma braça de terra. Mas, não havendo consenso entre os dois, há o rompimento provisório desta relação. A disputa segue quando Miranda recebe o título de barão e João Romão percebe que ganhar dinheiro não é o suficiente, sendo também necessário ostentar, com uma posição social, vestir roupas finas, frequentar teatro, ler romances e participar da burguesia. Já lá no Cortiço, encontram-se os personagens de menor ambição financeira, como Rita Baiana e Capoeira Firmo, Jerônimo e Piedade. E a exemplo de como o romance demonstra a influência que o meio opera sobre o homem, é o caso do português Jerônimo, que tinha uma vida exemplar antes de cair nas graças de Rita Baiana. Isso faz com que o português trabalhador mude todos os seus hábitos. João Romão também recebe o título de barão, e sua relação com Miranda melhora, já que ela passa a ter superioridade sobre o seu oponente. Então João Romão decide mudar o cortiço, que logo perde seu caráter miserável e desorganizado, e passa a ter ares aristocráticos, se transformando na Vila João Romão. Em seguida, para se aproximar da família de Miranda, João Romão pede a filha do comerciante em casamento. Mas tem o empecilho de Bertoleza, que percebe isso e exige usufruir os bens que seriam acumulados junto dele. Porém, para se ver livre dela, Romão a denuncia como escrava fugida a seus donos. Então, prestes a ser capturada, Bertoleza se suicida, deixando o caminho livre para Romão se casar. Na obra, é possível observarmos temas de suma importância para a sociedade nos dias de hoje. Temas estes: homossexualidade, escravidão, prostituição, desigualdade social e luta de classes. Temas estes retratados da melhor forma possível pelos personagens João Romão, Miranda, Jerônimo, Bertoleza, Estela, Zulmira, Rita Baiana, Piedade, Firmo e Pombinha. O livro Cortiço virou um clássico da literatura nacional e internacional, sendo debatido e comentado até os dias de hoje. Tanto é que virara um livro essencial para vestibulares como a FUVEST, pois aborda temas muito atuais e que são de constante discussão de toda a sociedade. No livro, a gente pode observar diversos temas, mas principalmente a forma na qual os personagens perdem sua sanidade, perdem o seu instinto, né, de sanidade, com base nos seus problemas do cortiço. Porque o cortiço é um lugar onde retrata o lixo ali da sociedade, as pessoas que eram consideradas sujas, consideradas, né, infiéis, eram prostitutas, homossexuais. A homossexualidade nesse livro ela é retratada de uma forma bem diferente, porque é um livro datado do final do século XIX. Então, a gente pode observar de diversas formas como esses temas tão atuais também são tão antigos. A luta de classes, né? A gente vê ali a forma na qual o João Romão consegue ganhar a vida, na forma na qual ele era um grande de um mesquinho que fazendo ali, aplicando golpes, ele consegue depois, né, a ascensão do cortiço. E são temas que, infelizmente, ainda precisam ser muito debatidos nos dias de hoje. E o cortiço, ele faz isso de uma forma muito cômica, uma forma até que leve, é uma forma de fácil entendimento para todo mundo, porque a escrita dele também é muito chula, o que foi uma grande polêmica na época, já que não era usual, né, a escrita do Aloísio ter sido tão direto ao ponto como foi, por isso que o livro se encaixa na estética naturalista da literatura.
E o livro ganhou corações de diversos escritores, como, por exemplo, o Machado de Assis. Porque a leitura do Curtiço, a escrita do Curtiço, ela de fato é uma escrita diferenciada. É uma escrita que mereceu estar ali onde ela esteve. Outro ponto do Curtiço que é bem interessante é o fato de que os personagens podem ser enxergados como os próprios problemas da sociedade, assim como o Curtiço, que é personificado pelo Aloísio como um humano. Então, quando ele fala o Curtiço acordou, o Curtiço está triste, o Curtiço isso, é totalmente personificado. Então, por exemplo, no caso dos personagens, João Romão é visto ali como a burguesia, é visto ali, né, como o homem que faz tudo pelo dinheiro. A Pombinha, a prostituta, Estela, a infidelidade ali, toda aquela promiscuidade do Curtiço, Rita Baiana, extremamente estereotipada como a negra que só serve para suprir os desejos sexuais e que, enfim. Então, o Aloysio consegue transmitir para o público, um público bem abrangente, no caso, dos leitores, o que ele quis dizer. Afinal, durante o século XIX, ali no final, quando o livro foi publicado, a sociedade carioca era vista apenas com os olhos da elite. Então, a escrita do Machado, por exemplo, era isso que fazia sucesso, então era isso que as pessoas consumiam. E a escrita do Cortiço, ela vem totalmente para desbancar isso. Tanto é que ela faz parte da estética naturalista. Então, a escrita chula, com palavras populares, foi isso que fez o Cortiço ter virado um grande clássico, merecidamente, pois, de fato, ele conseguiu transmitir todos os problemas da sociedade, tudo que estava acontecendo de ruim ali, num lugar só. Como qualquer obra, Curtiço possui tanto seus pontos altos como baixos. Os pontos positivos de Curtiço é a denúncia sobre as péssimas condições de higiene às quais as pessoas se submetiam nos estaleiros e demais cortiços no Rio de Janeiro, bem como o crescimento frenético de uma população sem o mínimo dos serviços básicos de direito, estando à mercê da exploração dos capitalistas, que no livro pode ser visto como João Romão. O ponto negativo está mais ligado ao animalismo e ao instinto, ao comportamento humano ligado às suas origens, dizendo que quem nasce num ambiente hostil tende a se tornar hostil e assim será para sempre, bem como aqueles que mantêm contato com tal ambiente. Que nesse caso nada mais é do que o julgamento das pessoas de acordo com seus estados sociais, cor de pele, raça, local de origem e suas culturas. Os clássicos brasileiros fazem parte da nossa cultura e história. Caso você possua interesse em fazer uma doação a Shawarma Livros, sebo que se dedica na restauração e distribuição de clássicos da literatura brasileira, ligue para 1234 4321 ou acesse o site seboshawarmas.com.br.